Então, vamos agora tentar traduzir o que fizemos para o que poderíamos chamar novamente de pseudocódigo a partir da semana 0. Então, com pseudocódigo, precisamos apenas de uma sintaxe concisa, como a do inglês ou de qualquer outra língua, para descrever o que fizemos. Então, aqui pode estar uma formulação do que a Nomira fez. Para cada porta, da esquerda para a direita, se o número estiver atrás da porta, retorne true. Caso contrário, no final do programa, você retornaria false por padrão. E agora você teve sorte. E na 7ª porta, a Nomira de fato retornou o verdadeiro ao dizer, bem, aqui está o 0. Mas vamos considerar se esse pseudocódigo agora está correto, uma tradução precisa. Em primeiro lugar, normalmente quando vemos ifs, podemos ver um if-else. E no entanto, aqui embaixo, return false está alinhado com o for. Por que não indentei return false, ou, dito de outra forma, por que não fiz if number está atrás da porta, return true, senão return false? Por que essa versão deste código teria sido problemática? Lá atrás? Ok, não tenho certeza se é por redundância. Deixe-me ir em frente e deixar isso explícito. Se eu tivesse feito else return false, então não acho que seja tanta redundância com o que eu procuraria. Deixe-me pular para outro lugar aqui. Sim, seria return false. Mesmo que só tivesse olhado, Nomira tivesse olhado apenas um elemento. E seria como se todas essas portas ainda estivessem fechadas. Ela abrisse esta e dissesse, não, isso não é um 0, retorne false. Isso me daria um resultado incorreto, porque, obviamente, naquele estágio do algoritmo, ela nem teria olhado para nenhuma das outras portas. Então, apenas a indentação original disto, por assim dizer, sem o else, está correta. Porque somente se eu chegar ao final desse algoritmo, ou do pseudocódigo, é que faz sentido concluir naquele ponto. Depois que ela tiver passado por todas as portas. Que não, na verdade, o número que estou procurando não está lá. Então, como podemos considerar agora o tempo de execução deste algoritmo? Temos alguns tipos diferentes de vocabulário agora. E se considerarmos agora como podemos pensar sobre isso, vamos começar a traduzir de um pseudocódigo de nível superior para algo um pouco mais básico. Temos escrito código usando N, loops e coisas do tipo. Então, vamos pegar esse pseudocódigo de nível superior e agora encontrar um meio termo entre o inglês e o C. Permita-me propor que pensemos nessa versão do mesmo algoritmo como sendo um pouco mais pedante. Para i de 0 a n-1, se o número estiver atrás da porta i, retornar verdadeiro. Caso contrário, no final do programa, retornar falso. Estou meio que misturando inglês e C aqui, mas isso é razoável se o leitor estiver familiarizado com C ou alguma linguagem similar. E observe este padrão aqui. É uma maneira de dizer em pseudocódigo, me dê uma variável chamada i. Começa em 0 e depois conta até n-1. E lembre-se de que n-1 não é 1 a menos que o fim da array. n-1 é o fim da array porque, novamente, começamos a contagem em 0. Então, esta é uma maneira muito comum de expressar esse tipo de loop da esquerda para a direita de um array. Estou tratando implicitamente portas com o nome dessa array, como se fosse uma variável da semana passada que defini como um array de inteiros nesse caso. Então, portas, colchetes, significa que quando i é 0, é este local. Quando i é 1, é este. Quando i é 7, ou mais genericamente, n-6, ou mais genericamente, n-1, esse é o local aqui. Então, a mesma ideia, mas uma tradução. Agora, vamos considerar qual é o tempo de execução desse algoritmo. Se tivermos respostas possíveis para a pergunta quão eficiente ou ineficiente é esse algoritmo, vamos dar uma olhada no contexto deste pseudocódigo. Nem precisamos nos dar ao trabalho de ir até C. Como analisamos cada uma dessas etapas? Bem, vamos considerar isso. Este loop externo aqui, para i de 0 a n-1, quantas vezes essa linha de código será executada? Quantas vezes esse loop será executado? Deixe-me dar um tempo para as pessoas pensarem. Quantas vezes isso vai me repetir aqui? Sim, ali? N vezes, certo? Porque é de 0 a n-1. E se for um pouco estranho pensar de 0 a n-1, isso é essencialmente o mesmo matematicamente que de 1 a n. E isso talvez seja um pouco mais óbvio, mais intuitivo, com n passos totais. Então, talvez eu só queira anotar que esse loop vai operar n vezes. E quanto a esses passos internos? Bem, quantos passos ou segundos são necessários para fazer uma pergunta?
Se o número atrás, se o número que você está procurando tiver portas entre chaves e, bem, como a Nomira fez, isso é como um passo. Então você abre a porta e pronto. Certo, talvez sejam 2 passos. Então, este é o número constante de passos. Vamos chamá-lo de 1 para simplificar. Quantos passos ou segundos são necessários para retornar true? Não sei exatamente na memória do computador, mas parece um único passo. Basta retornar true. Então, se isso leva um passo, mas somente se a condição for verdadeira, parece que você está fazendo um número constante de coisas n vezes. Ou talvez você esteja fazendo um passo adicional. Resumindo, a única coisa que realmente importa aqui em termos de eficiência ou ineficiência do algoritmo é o que você está fazendo repetidamente, porque é obviamente isso que vai somar. Fazer uma ou duas coisas um número constante de vezes não é grande coisa. Mas o looping vai se acumular com o tempo, porque quanto mais portas houver, maior será o n e mais passos serão necessários. Ou seja, se você fosse descrever aproximadamente quantos passos esse algoritmo leva na notação grande ou, o que seus instintos diriam? Quantos passos esse algoritmo tem na ordem de n portas ou n inteiros dados? Sim? Diga de novo. Big O de n. E de fato, esse será o caso aqui. Por quê? Porque no fim das contas, você está essencialmente fazendo n coisas como um limite superior para o tempo de execução. E foi exatamente isso que aconteceu com Nomira. Ela teve que olhar todos os n armários antes de finalmente chegar na resposta certa. Mas e se ela tivesse sorte, o número que estávamos procurando não estivesse no final da array, mas sim no início? Como poderíamos pensar sobre isso? Bem, temos um nome para isso também. É claro, notação ômega. Lembre-se, a notação ômega é um limite inferior. Então, dado este conjunto de possíveis tempos de execução para limites inferiores em um algoritmo, qual seria a notação ômega para a busca linear de Nomira? Ômega de 1, por quê? Certo, porque se por acaso ela tiver sorte, o número que ela está procurando estiver bem ali onde ela começa o algoritmo, é isso. É um passo. Talvez sejam 2 passos se você tiver que destrancar a porta e abri-la, mas é um número constante de passos. E a maneira como descrevemos um número constante de passos é apenas com um único número, como 1. Portanto, a notação ômega para a busca linear pode ser ômega de 1, porque na melhor das hipóteses, ela pode acertar o número desde o início. Mas na pior das hipóteses, precisamos falar sobre o limite superior, que pode ser um grande ou de n. Então, novamente, existe uma maneira de falar simbolicamente sobre melhores e piores casos, ou limites inferiores e limites superiores. A notação θ, só como uma curiosidade, é aplicável com base na definição que dei anteriormente? Ok, não, porque você só tira a notação θ quando esses 2 limites, superior e inferior, são os mesmos para a notação taquigráfica, por assim dizer. Então, basta falar aqui apenas sobre a notação Big O e ômega. Bem, e se formos um pouco mais espertos sobre isso? Deixe-me reorganizar esses números aqui, meio que em segredo, mas primeiro... Que tal outro voluntário? Outro voluntário? Você precisa se sentir confortável com a sua máscara. Que tal aqui? Sim, você quer descer? Tudo bem, desça. E não olhe para o que eu estou fazendo porque eu vou... Vá com calma. Eu não olhe para cima porque preciso de um momento para reorganizar todos os números. E na verdade, se você pudesse ficar aí antes de subir, só uns segundinhos constrangedores enquanto eu termino de esconder os números atrás dessas portas para você. Já vou falar com você. Aliás, se você quiser aquecer a galera um pouco, aí eu já volto.